Então, boa tarde para vocês. A gente está iniciando mais uma aula. Essa aula ainda é de retomada de algumas habilidades que foram vistas nos bimestres anteriores, tá? Então, nessa aula a gente vai focar com, é, com gráficos, tabelas e gráficos. Então, apresentar alguns tipos de tabelas, apresentar alguns tipos de gráfico de barra, de colunas, gráfico de setores, gráfico de linha. Então, apresentar como que é esses gráficos e depois a gente vai construir tabelas com porcentagem e graus para conseguir construir gráficos de barra, de coluna, de linha e de setores. Então, a gente vai se ater nessa aula é, em apresentações de gráficos e tabelas e também a construção de gráficos e tabelas, tá? Então, no final dessa aula, espero que vocês consigam observar, analisar alguns tipos de gráficos e alguns tipos de tabela e construir essas tabelas e esses gráficos, tá? Então, a gente vai começar por tabela. Uma tabela é uma representação matricial, isto é, em linhas e colunas, apresenta os dados e é usada para ver detalhes e comparar valores. E para comparar valores, ok? Então a gente vai fazer essa situação. A gente vai olhar para as tabelas e conseguir comparar algumas situações. A gente tem alguns tipos de tabelas. Então, essa é uma tabela informativa, então, onde ela tem as colunas, que fala do tamanho, tá? Do tamanho do tipo de uma camisa, e mostra a outra coluna a altura dessa camisa e a largura dessa camisa. Então, essa é uma tabela de informação uma informação simples, aí onde eu consigo relacionar tabela, as linhas e as colunas, por exemplo, se eu quero saber a altura do tamanho da camisa 10, eu venho aqui, nesta linha e nesta coluna. Se eu quero saber a largura da camisa 4, eu venho nesta linha e nessa coluna e consigo verificar. É é, uma tabela simples para a gente conseguir definir e buscar algumas informações. É uma representação muito mais simples do que se eu tivesse colocado isso num texto separadamente. Então, visualmente, é mais fácil de eu localizar as informações quando está numa tabela. Aqui a gente tem uma outra tabela, uma tabela simples, que é da temperatura. Então, a gente tem a gente tem 4 colunas, coluna de dia, tempo, mínima e máxima, os dias da semana e essas informações. Aí eu consigo procurar na tabela qual será a minha mínima, minha máxima de temperatura. Então é outro jeito de formular uma tabela de simples informações, tá? A gente tem uma tabela aí mais complexa que ela mostra o valor do comércio exterior de petróleo em metros cúbicos. Então é milhões de metros cúbicos. Então quando a gente for ler, cada informação está em milhões de metros cúbicos. Então a gente tem uma coluna referente aos anos, a apuração de todos os anos, e outras duas colunas, uma que é em relação à importação e exportação. Então, para quem tem dúvida, importação é quando eu mando, nesse caso, o petróleo, para outro país. Eu produzi esse petróleo aqui no Brasil e vendi para outro país. Exportação é quando foi produzido em outro lugar do mundo e eu compro para o Brasil. Então, isso é um comércio exterior. É a compra e a venda de produtos entre países. Quando eu faço uma importação, eu estou comprando de outro país. Quando eu faço exportação, eu estou mandando para outro país, tá? Então, a gente tem essas informações. A gente consegue fazer uma balança comercial. A gente consegue ver o quanto a gente mandou de petróleo, nesse caso, e o quanto a gente recebeu de petróleo. Então, se a gente olhar para o primeiro ano de 2001, primeiro ano da tabela, a gente percebe que a gente mandou mais de 24 milhões de toneladas de metros cúbicos de petróleo para os outros países. E comprou de outros países. E quanto a gente só vendeu 6 milhões de metros cúbicos. Então a gente trouxe mais produto de fora, comprou mais do que vendeu petróleo. E lá em 2008,
a gente vê que já está mais equiparado, já está mais equilibrada essa situação. Que foi comprado mais de 23 milhões de metros cúbicos de petróleo e foi vendido 25 milhões de metros cúbicos de petróleo. Então a gente viu que foi a cada vez, a cada ano que se passava, eu fui comprando um pouco menos, comprando quase a mesma coisa, mas também fui vendendo bastante produto para fora. Então eu consigo fazer essa análise. Aqui a gente tem uma tabela que ela é bem mais elaborada e a gente tem vários fatores aí. A gente tem a tabela quanto aos países analisados, a gente foi colocado por número, não por nome de país. A gente tem duas informações, o saneamento básico e a taxa de mortalidade infantil. Então a gente quis fazer a relação do saneamento com a taxa de mortalidade infantil. Então a gente quer analisar essas duas informações do ponto de vista dessa tabela. E as informações que aqui estão nessa parte do saneamento básico vem em porcentagem. E ela se subdividiu entre esgotamento sanitário adequado e abastecimento de água. Então, a gente vai analisar como. A gente tem alguns países, por exemplo, país número 1, 33% tem um esgotamento sanitário adequado. O restante, 77%, não tem, não é adequado esse esgoto sanitário. Ele não é adequado. Então, a gente já tem essa análise, a gente sabe o que é adequado, então, logo, pressuposto, a gente consegue definir o que não é adequado. Nesse caso aqui, 33% é adequado e 77% não é adequado. Então, a gente consegue fazer análise, né? A gente vai descendo. Então, o esgoto sanitário do país mais adequado, a gente consegue perceber que é do país 3. Em contrapartida, a gente tem na outra coluna aqui, que também é a relação de saneamento básico, que também está em porcentagem, a gente consegue ver o abastecimento de água. E a gente percebe também que o país número 3 ali, é o que tem mais 88% de abastecimento de água. Então, quer dizer que 22% dessa população não recebe água, de alguma forma. Então, a gente também percebe que é o país que mais tem abastecimento. Em contrapartida, a gente consegue ver que o país número 1 é o que tem menos esgoto adequado, esgoto sanitário adequado, e que tem menos abastecimento de água. Então, essas informações que a gente tem nessa primeira parte da minha tabela. E aí, o que eu vou ter? Da outra parte da tabela, eu tenho a taxa de mortalidade infantil por 1.000 habitantes. Ele colocou aqui por 1.000 porque ele quer dizer, é uma taxa a cada 1.000 habitantes. Quando eu falo de taxa, está em porcentagem, tá? Então, seria 45,1% de 1.000 habitantes, tá? E aí, ele fez o quê? A taxa de mortalidade. E a pesquisa que ele fez fala do ano de permanência das mães na escola. Ele quer fazer essa relação, que a taxa de mortalidade pode estar relacionada ao quê? Essa escolaridade da família, da mãe. Se a mãe estudou mais, pode ser que essa taxa de mortalidade vai ser maior ou menor. E é isso, e essa é a influência que vai acontecer. Ok? Então, essa é a influência que vai acontecer e essa é a influência que a gente tem que analisar. Então, lá no país 1, que a gente já viu que o esgotamento sanitário não é adequado e que o abastecimento de água também não atende nem metade da população, a gente percebe que essa escolaridade, uma mãe que estudou até 3 anos, ficou 3 anos de permanência na escola, essa taxa é 45% de mortalidade infantil a cada 1.000 habitantes. E aqui de 4 a 7 anos, essa taxa vai diminuir para 29,6% a cada 1.000 habitantes. E de 8 ou mais habitantes, vai diminuir de novo para 21%. Então, a gente percebe outra vez que aonde é a maior taxa de mortalidade? É no país 2, onde o saneamento não é adequado. A gente tem um pouquinho mais da metade da população com abastecimento sanitário, abastecimento de água. Mas das mães que estudaram até 3 anos, passaram permanente na escola durante 3 anos, 70% das crianças morrem antes de completar 1 ano de idade a cada 1.000 habitantes. Então, essa é a relação mais fraca até 3 anos.
E acho que a relação mais positiva aqui é esses 16. Seria do país 4, que seria 16,4% a cada 1.000 habitantes. Então, é a menor taxa de mortalidade infantil, mas é acima de 8 anos. As mães permaneceram mais de 8 anos, 8 ou mais de 8 anos dentro de uma escola, tá? Então, é uma tabela complexa. Eu tenho que fazer a relação de duas informações. Eu faço a relação de duas informações. A de saneamento básico com a relação com a taxa de mortalidade, com uma tendência a mostrar que a permanência na escola pode ajudar ou não essa situação da mortalidade infantil. A gente tem alguns tipos de gráficos. Aqui a gente tem alguns tipos de gráficos, aqui é só um desenho. O que é um gráfico? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usado para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Então, é só uma forma de apresentar e ficar visualmente melhor. Visualmente fica mais fácil de eu conseguir entender, de eu conseguir analisar esse dado e retirar as informações. Porque todo gráfico tem informações, ele mostra informações de alguma coisa. E eu tenho que conseguir entender essas informações, tá? Todo gráfico, para existir um gráfico, precisou existir uma tabela. Não existe gráfico sem eu fazer uma tabela primeiro. Então, eu faço uma tabela, e aí quando eu fizer uma tabela, aí eu consigo construir o meu gráfico. Então, se eu vejo um gráfico no jornal, se eu vejo o gráfico em algum lugar, porque antes foi feita uma tabela. Da tabela eu consigo fazer meu gráfico. Então, elementos básicos do gráfico. Eu preciso ter título, legenda e fonte de pesquisa. Título é como se fosse uma redação. Eu preciso dar o título. O título vem me mostrando sobre qual é o assunto que o gráfico quer me passar, qual a informação que ele quer me passar. Então, o meu título sempre vai estar referente à informação a qual ele quer passar, a informação que está escrita nesse gráfico aí, de alguma forma. Legenda. Muitas vezes os gráficos vêm com muitas cores diferentes ou muitas informações diferentes pintadas por algumas cores diferentes. Então, eu preciso de uma legenda para definir as cores, o que cada cor representa ou o que cada símbolo representa nesse gráfico. E a fonte de pesquisa. Da onde saiu essa informação? A fonte de pesquisa é da onde saiu essa informação. Essa informação veio de algum lugar. E eu preciso saber de onde que eu tirei essa informação. Se foi eu que busquei essa informação, fiz uma pesquisa e tabulei essa pesquisa e montei o meu gráfico, ou se eu peguei esse gráfico de um jornal, se eu peguei esse gráfico de uma revista, de um site, da onde foi que eu tirei esse gráfico, da onde foi essa fonte de pesquisa, tá? Se não foi eu que construí, então eu tenho que dar crédito a quem fez esse gráfico, tá? Quanto ao tipo de gráficos. Então, eu tenho gráfico de barras, colunas, setores e linhas. A gente tem mais, mas a gente vai se ater a esses que a gente vai ver. São praticamente 3. Aí tá 4, mas barras e colunas são semelhantes. Só muda aqui, ó. Barras e colunas. Só muda a posição, tá? Só muda a posição. Tudo bem entender o que é uma tabela e um gráfico? Ficou claro para vocês? Responde para mim se ficou claro. Entender o que é uma tabela, um gráfico e tentar analisar mais ou menos. Aqui a gente tem um gráfico. O gráfico, ó, vem o título. Tá vendo aqui em cima o título? Eleição de Nova York. Eleições de Nova York. Então a gente tem uma informação. Esse é o título principal. Esse gráfico foi tirado ele foi tirado de algum lugar. Ele participou, era de uma reportagem, tá? E aí a gente vai analisar. Aí ele tem assim um subtítulo: Novo prefeito assume com indicadores socioeconômicos estáveis. Ele tem uma legenda. Olha a legenda. Que em roxo, aqui em vermelho, roxo, não sei qual cor vocês estão vendo, é sobre roubos. E o que está azul é homicídios. Tá? Então, essas são as duas informações que o gráfico quer passar. Então, o que ele vai falar? Indicadores socioeconômicos, mais especificamente sobre a violência. Então, ele vai falar sobre a violência,
e principalmente sobre roubos e homicídios na cidade de Nova York, tá? E aí ele vem com uma escala no meu eixo horizontal, a gente vem de 2002 a 2012. Então, vem fazendo ano a ano, verificando qual foi a taxa, quantos, nesse caso não é taxa, quantos roubos e quantos homicídios tiveram. Então, isso é uma frequência absoluta. É o quanto de roubo aconteceu e o quanto de homicídio aconteceu nessa cidade, que é Nova York, neste ano, no ano que ele está colocando, que é de 2002 até 2012. Embaixo, não sei se vocês conseguem ver, tem a fonte, olha lá, fonte, Departamento de Polícia de Nova York. Então, foi da onde veio essa informação? Ele não pegou essa informação e inventou essa informação. Ele foi lá no Departamento de Polícia, pegou essas informações, talvez já estava em gráfico, talvez não esteja em gráfico. Ele pegou essas informações, colocou numa tabela essas informações para fazer um gráfico, tá? Porque muitas das vezes essas informações só estão em número, não está em gráfico. E a melhor forma de visualizar é num gráfico. Então, em jornal você vai encontrar muito gráfico. Então, é porque é a forma mais fácil de visualizar. E aí ele faz essa análise. Se você olhar lá, em 2002, teve 27.229 roubos e homicídios em 2002. 587 homicídios. Se eu olhar para 2012, passado 10 anos, a minha taxa de roubo foi menor, de 27 eu passei para 20.144 roubos, e minha taxa meu homicídio foi de 587 para 412. Então é uma análise básica e simples, então o gráfico serve para representar isso. Então é mais fácil de visualizar, tá? Gráfico de setores. Toda vez que eu tenho um gráfico de setores, eu tenho que lembrar que o gráfico de setores é relacionado à porcentagem. Eu digo que 99,999% dos gráficos de setores, ele vai vir com porcentagem, ele não vem com número absoluto, ele vem com números relativos. A gente chama de números relativos. E os números relativos é a porcentagem. No primeiro gráfico aqui, a gente está com números absolutos. Ou seja, o quanto de roubo aconteceu, o quanto de homicídio aconteceu. Nesse outro gráfico aqui de setores, a gente não vem com a quantidade, a gente vem com números relativos. Ou seja, vem com porcentagem, tá? Então, nesse gráfico me diz assim, o título é Quanto Brasil produz de sujeira? E ele fez dois gráficos, e os dois gráficos estão relacionados. Composição do lixo brasileiro e para onde vão os detritos. A fonte, da onde que veio isso? Veja, São Paulo, dezembro de 2011. E ele foi adaptado, não foi tirado da revista e colocado aí. Houve uma adaptação para melhorar esse gráfico para fins educativos, tá? Porque esse gráfico está lá no Enem. Foi tirado de uma prova do Enem, tá? Então, o que acontece? Eu tenho dois gráficos, os dois estão relacionados. Então, eu tenho que analisar um e analisar o outro simultaneamente, tá? Então, olha lá. Ele me diz assim, quanto à composição do lixo brasileiro, ele diz que 30% desse lixo são de recicláveis e 54% são matéria orgânica. Matéria orgânica, todo mundo lembra que é tudo aquilo que pode ser decomposto. Comida, alimento, qualquer tipo de alimento. Pode decompor e plantas e flores, tá? E 16% são outros tipos de rejeitos. Outro tipo de lixo. Quando fala rejeito, ele fala lixo, tá? Aí a relação, para onde vão os detritos? Então, ó, 24% vai para o aterro sem controle. O que seria um aterro sem controle? É um aterro sanitário, um lugar específico onde o governo, não pode ser municipal, estadual, ele definiu para jogar esse lixo. Mas ele não tem o controle da poluição que ele pode causar para aquela área, tá? E 58% aterro sanitário. Aterro sanitário é um local deixado pelo governo ou pelo município, de alguma forma, mas aí tem controle de toda a poluição que ele vai gerar nesse espaço, tá? Então, são diferentes. E 18% são lixões. O que seria lixão? Um lugar onde não é para ser jogado lixo, não foi determinado pelo governo, e aí foi só jogando, acumulando lixo e se tornou um lixão. Se tornou um lugar onde as pessoas jogam lixo, mas não é um lugar adequado de se jogar o lixo. Então, fazendo a relação de
disso, a gente percebe que tem uma grande parte, mais de 50%, vai para o aterro sanitário. A gente tem 18% que vai para o lixão, que não tem controle e é jogado em qualquer lugar. Esse lixão pode ser em qualquer lugar e esse lugar não é apropriado. E 24% não tem controle. É no aterro, mas não tem controle dos danos causados ao meio ambiente. Então a gente pode fazer uma relação desses dois. Aí tem mais uma informação lá. 61 milhões de toneladas de lixo produzidas no Brasil em 2011. E ele fala isso só da população urbana. Então, a relação de população urbana. Então, desse gráfico, a gente pode tirar algumas informações. Então, quais informações a gente pode tirar? Se a gente quiser saber, ó, o quanto de lixo da população urbana em 2010 foi para o lixão. Então, o quanto de lixo foi o quanto de lixo? Para a gente descobrir o quanto de lixo foi para o lixão, a gente pega esses 61 mil e vai multiplicar por quanto? Por 18%. Então, mais ou menos um pouco mais de 10 milhões de toneladas de lixo foi para o lixão. Por isso que eu falo que é relativo. Eu não consigo ver esse número aí. Eu preciso descobrir esse número que está por detrás do meu gráfico. Eu falo 18%, parece que 18% não é nada. Fala assim, só vai 18%, 18% é pouco. Quando eu pego 18% de 61 milhões de toneladas, o que é? São 10 milhões de toneladas de lixo que vai para o lixão, que é um local onde não foi definido pelo governo e aonde não tem nenhum cuidado. Agora, o que acontece também? Quanto de lixo vai para um aterro sem controle? É 24%. São o quê? 14, mais de 14 milhões de toneladas de lixo que vai para um aterro sem controle. Então, se eu juntar os dois, se eu juntar os dois aí, que é 18% do lixão mais 24% do meu aterro sem controle, já dá 42%, tá? Então, 61 milhões de toneladas vezes 42% vai dar 25, mais de 25 milhões de toneladas, mais de 25 milhões de toneladas vão para um lugar ou lixão ou aterro sanitário, aonde não tem controle com o impacto do meio ambiente. Quase metade, não é metade, mas quase da metade do lixo produzido em 2010 na população urbana do Brasil foi despejado em um lugar qualquer, sem nenhum cuidado. Então, quando a gente olha para o número, separadamente, ele não causa impacto. Mas quando a gente tira esse número relativo, que é a porcentagem, a gente coloca em número absoluto, a gente vê a diferença. 25 milhões de toneladas é muito, tá? E a gente consegue verificar aqui, ó, também, ó, que 30% do lixo produzido em 2010 pela população urbana é reciclável. Então, quanto que é 30% de 61 milhões de toneladas? São 18. Mais de 18 milhões de toneladas podem ser recicladas. Aqui não está dizendo que eles foram reciclados. Eles estão dizendo que são recicláveis. Não quer dizer que isso foi reciclado. Mas 18 milhões de toneladas podem ser recicladas. Como? Se houverem o cuidado de ser jogados adequadamente e se tiver cooperativa ou o governo tiver algum lugar que faz essa separação e usa e manda para reciclagem, tá? Então, ficou claro o gráfico de setores, que ele mostra um número relativo e eu tenho que tirar desse número relativo para conseguir interpretar as informações. Tudo bem? Tudo bem para vocês? No meu gráfico de linhas, o gráfico de linhas é bastante usado para o setor da economia. O setor da economia se vale muito desse gráfico de linhas. Por quê? Porque eu consigo mostrar melhor o crescimento e decrescimento de alguma coisa. Então, aqui a gente tem lá. Vamos voltar. A gente tem o título, ó.
Escalada da moeda americana em 2010. Cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês, tá? Fonte, CMA, tá? Então, essa é a fonte. A gente tem o título e a gente tem a fonte. A gente não tem legenda, porque não é alguma coisa colorida que tem várias informações. Então, a gente não precisa de legenda nesse sentido. E aí mostra, eu consigo ver o crescimento da cotação dessa moeda americana, do dólar, ou decrescimento. Então, quando aumenta o dólar ou quando diminui. Por isso que eu digo que o gráfico de linhas é muito utilizado para o setor econômico, tá? Então, ele me mostra lá que em que em janeiro de 2015, o dólar era R$ 2,69. Desculpa, R$ 2,689, tá? 689. E aí ele vai mostrando todo final de mês. O mês de setembro, ele analisou separadamente. No dia 1º, era R$ 3,69. Por quê? Porque moeda, a gente arredonda. Quando a gente arredonda, tem 3 casas, a gente tem que arredondar para 2 casas. Se for maior que 5, aumenta 1. Então, olha lá. No dia 1º de setembro, o valor real era R$ 2,69. Tá? Por quê? Porque aquele 6 é maior que 5, então somou 1 ali. O 8 virou 9. Agora, no dia 18, era R$ 3,98. Ele não aumentou, porque ali era 2, era menor que 5, tá? No dia 22, R$ 4,15. É igual a 5, eu aumento, tá? Então, a gente consegue perceber o aumento e o decrescimento do valor desta moeda. Tudo bem? Gente, eu estou prosseguindo e aí vocês vão me falando se tiver dúvida, tá? Construção de tabela. Então, para construir aqui uma tabela, eu coloquei uma situação hipotética. Então, uma situação hipotética. Foi feita uma pesquisa do 6º ao 9º ano, onde tinha a pergunta qual é a sua fruta favorita. Então, foi feita essa pergunta. Saí lá na escola, fui perguntando qual é a sua fruta favorita, qual é a sua fruta favorita. E as pessoas foram dando uma resposta. De todas essas respostas, eu montei algumas tabelas, tá? Então, a primeira tabela, eu fiz aqui, ó. Essa é a minha tabela. Eu fiz linhas e colunas. Na minha linha, fala, respectivamente, todas as frutas que escolheram. Laranja, banana, abacaxi, morango e uva. Foram as frutas que os alunos escolheram. Nas minhas linhas, eu coloquei a idade desses alunos. Quantos alunos? Quem me respondeu que tinha 11, tinha 12, 13 e 14 anos. Então, se eu for analisar essa tabela, vai ser assim. Eu sei que 3 alunos com 11 anos gostam de laranja. Eu sei que 5 alunos com 13 anos gostam de banana. Eu sei que 3 alunos com 14 anos gostam de abacaxi. Eu sei que 12 alunos com 13 anos gostam de morango. Eu sei que 10 alunos com 11 anos gostam de uva. Tá vendo que eu fiz a relação? Eu só não coloquei. Eu consigo analisar pela idade qual tipo de fruta ele gosta. Mas se eu não quisesse analisar pela idade. Então, nessa escola do 6º ao 9º ano, 21 alunos gostam de laranja, 31 gostam de banana, 13 gosta de abacaxi, e 42 gosta de morango, e 33 gosta de uva. O que aconteceu? Aqui é o meu total geral. O que a escola de 6º a 9º ano, dessa entrevista, cada um gosta, de cada tipo de fruta que ele gosta. Aqui já está separado por idade. Olha lá. 3 com 11 anos gosta de laranja. 5 com 12 anos gosta de laranja. 6 com 13 anos gosta de laranja. E 7 com 14 anos gosta de laranja. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 21. Tá? E quando eu somo essas duas colunas aqui, vai dar 140 para as duas colunas, tá? Se eu somar
tanto de assim na horizontal quanto na vertical, nessa coluna de total, vai dar 140. Essa tabela, vocês conseguiram compreender essa tabela? O que eu fiz para montar essa tabela? Eu fui lá e perguntei. Eu tinha duas perguntas. Nesse momento, eu tinha duas perguntas. Eu perguntava qual a sua idade e qual a sua fruta favorita. E aí eu fui distribuindo na tabela pela idade e a fruta que ele consumiu, que ele gosta de comer, a fruta favorita dele, tá? Então, essa tabela, a gente separa as informações por idade. Então, nessa tabela, é uma tabela um pouco mais complexa, no sentido que a gente separa as informações por idade, tá? Tem uma outra tabela aqui. Nessa tabela aqui, a gente colocou entre gênero masculino e feminino. Então, no mesmo questionário, eu perguntei qual é o seu gênero, ele poderia responder masculino ou feminino, qual a sua idade e qual a sua fruta favorita, tá? Aí, nessa outra tabela, eu fiz a divisão de separação diferente. Como eu fiz a separação? A tabela está separando a informação por gênero. Por gênero. Então, olha lá. 12 meninos gostam de laranja. E vamos ver lá embaixo, deixa eu sumir. 12 meninos gostam de laranja e 9 meninas gostam de laranja. Aí eu consigo ver lá a banana. 11 meninos gostam de banana e 20 meninas gostam de banana. O abacaxi. 7 meninos gostam de abacaxi e 6 meninas gostam de abacaxi. Morango. 12 meninos gostam de abacaxi e 30 meninos gostam de abacaxi. E aí, ó, foi a mesma quantidade. Tá vendo aqui? 140 e 140 aqui embaixo? Isso quer dizer que foi a mesma quantidade de alunos. As mesmas pessoas que respondeu essa pesquisa, ela respondeu quais perguntas? Qual a sua idade? Qual o seu gênero? E que fruta você gosta? Respondeu só essas 3 perguntas. Dessas 3 perguntas, eu consegui formar 2 tabelas. A informação de qual tipo de fruta ele gosta, mas referenciando a sua idade, e a outra referenciando o seu gênero, tá? Tudo bem? Se fosse para construir essa tabela, era difícil para vocês? Entender que eu fiz 3 perguntas e o que aconteceu? Dessas 3 perguntas, eu consegui montar essa tabela, tá? Vou continuar. Dessas tabelas, lembra que eu falei que para construir o gráfico eu preciso das tabelas? Dessas tabelas, eu fiz o gráfico. Olha lá, eu montei o gráfico. Sua fruta favorita por faixa etária. Olha lá, aqui laranja, ó, o título é sua fruta favorita por faixa etária. O meu, deixa eu apagar aqui, mas acho que já dá para ver. A minha legenda é que azul é 11 anos, laranja é 12 anos, cinza é 13 anos e amarelo é 14 anos. Então, a minha legenda é quanto à idade deles. Então, se eu olhar laranja, eu estou falando... Vou falar da fruta banana, que é mais fácil. A banana, se eu olhar para o azul, eu estou vendo que são os alunos de 11 anos. Eu tenho 12 alunos que gostam de banana. Se eu olhar para o laranja, olha lá, são 10 alunos que gostam de banana com 12 anos. Se eu olhar para o cinza, eu não sei exatamente, mas está ali, acho que 5 alunos gostam de... Eu consigo ter certeza. Por quê? Porque está na metade. Tá, 4 e depois 6 ali. Então, no meio é 5. Então, eu tenho 5 alunos que gostam de banana. E aí, depois eu tenho aqui, com 14 anos, que é esse amarelinho aqui. Eu tenho 4 alunos que gostam de banana. Então, daquela tabela, eu fiz esse gráfico aqui. Ficou claro que o gráfico que tem o seu título, tem a sua legenda? A fonte, eu não coloquei, mas eu deveria ter colocado. Perdoe aí que eu esqueci. A fonte seria assim, produzido pelo professor, porque foi eu que fiz o gráfico, tá? Eu fiz a tabela e fiz o gráfico. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz no final da aula. Tudo bem? Tudo bem? Esse é um gráfico de coluna.
Se eu quisesse fazer um gráfico de barras, ele só ia estar invertido. E o que ia acontecer? Ele ia estar... Eu acho que eu fiz isso. Aqui, ó. Esse é o gráfico de barras. São as mesmas informações, só mudou o formato do gráfico. Ele é muito parecido, ele só inverte, tá? Aquele é de colunas e esse é de barras. Mas é semelhante, só muda a posição, tá? Tudo bem, gente? Tá ficando claro? Responde para mim no chat se tá ficando claro. O gráfico de linhas, eu peguei aquela tabela de gênero, do gênero masculino e feminino. Então, o que eu fiz naquela tabela? Essa tabela aqui, essa menor aqui de baixo, eu transformei isso neste gráfico de linhas. Como eu transformei no gráfico de linhas? Ele me mostra, ó, que eu vou comparar, ó, eu tenho meu título, sua fruta preferida, eu tenho a legenda, como eu falei para você, que o azul significa masculino e o laranja aí significa feminino. Então, eu consigo olhar lá que 9 alunos, mais ou menos, 9 alunas, que é do sexo feminino, gostam de laranja. E eu já consigo perceber que tem mais, tá vendo? Tem mais alunos, tem mais meninos que gostam de laranja do que de menina. Agora aqui, banana, olha, eu vejo que a quantidade seria 11. 11 meninos gostam de banana. E 20 meninas gostam de banana. De abacaxi, ó, é muito parecido, ó. Aqui deve ser uns 6 meninos. Eu tenho que aproximar, mas lá tem o certinho. Mas aproximando aqui, eu acho que uns 6 meninos. Umas 6 meninas gostam de abacaxi e 7 meninos gostam de abacaxi, mais ou menos isso. De morango. Ó, eu sei exatamente que 30 meninas gostam de morango e aqui deve ser 13. Uns 12. Os 12 meninos gostam de morango. Uva, mesma coisa, ó. 19 meninas e aqui tá perto do 15, 14 meninos gostam de laranja. Então, essa é a análise do gráfico, tá? Quando a gente vai fazer um gráfico de setores, a gente precisa saber a porcentagem. A gente precisa saber a porcentagem de cada número absoluto que a gente tem. Lembra que eu falei que a gente tem número absoluto, que é o quanto cada um respondeu, e número relativo, que é a porcentagem daquilo que foi respondido. Neste caso, preste bem atenção. Eu quero que vocês façam. A gente vai fazer agora e vocês vão me responder. O que eu tenho que fazer para achar esses números relativos? Por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, nesse 14,29%. Como que eu fiz para chegar nesse número relativo, nessa porcentagem? Isso representa 3 alunos de 11 anos que gostam de laranja, é a mesma coisa de dizer que 14,29% de alunos com 11 anos gostam de laranja. Como que eu cheguei nesse número? Eu peguei o meu 3, peguei o 3, por que o 3? Porque é o quanto de alunos com 11 anos que gostam de laranja. E eu dividi por quem? Eu dividi pelo total de pessoas que gostam de laranja. Qual é o total de pessoas que gostam de laranja? 21? Aí depois, o que eu fiz? Eu peguei isso e multipliquei por 100 para achar a minha porcentagem. É isso que eu fiz. Coloquei no chat que eu fiz. Eu peguei o 3 e eu quero que vocês façam. 3 dividido por 21. A resposta eu vou multiplicar por 100. Observe, qual o número que deu para vocês? Olha lá, qual o número que deu? Responde para mim aí no chat. E isso vocês têm que lembrar, porque eu já falei de porcentagem nas aulas passadas, tá? Que número que deu para vocês? Se vocês pegar o 3, dividir por 21 e depois multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Pessoal, vocês estão aí? Pode me responder? Faz na calculadora mesmo. Faz na calculadora e me responde.
Exatamente, Sara. Por que eu coloquei 29, Sara? E Mariana também. Por que eu coloquei 29? Se você olhar na sua calculadora, depois do 8 tem que número? O 5, não é? Toda vez que for 5 igual a 5 ou maior do que 5, eu tenho que aumentar o número, tá? A resposta que estava lá era 14,28. Vou colocar. 5. Era essa a resposta que deu na calculadora. Eu queria tirar esse número 5. Se eu queria tirar esse número 5, eu tenho que aplicar a regra da aproximação. Essa regra diz que se for igual ou maior que 5, eu aumento o número que está antes, que é o 8, no caso. Se ele for menor do que 5, eu vou manter. Nesse caso, ele é igual a 5, então eu vou aumentar. Em vez de 14,28, vai ficar 14,29, tá? Entendeu por que eu coloquei 14,29 lá? Ficou claro para vocês? Ficou claro? Agora, se eu quiser fazer o próximo, é só eu pegar, fazer 5 dividido por 21, porque 5? 5 é a quantidade de alunos que escolheu laranja, ok? Que escolheu laranja com 12 anos. E eu divido pelo total de pessoas que escolheram laranja, que é 21. Essa multiplicação por 100 vai ser sempre a mesma. Por que vai ser sempre a mesma? Só para transformar em porcentagem. 5 dividido por 21 vezes 100 vai dar quanto? Faz aí. Cinco dividido por 21. E a resposta eu vou multiplicar por 100. Sara, pergunto para você de novo. Qual o número que estava antes do zero? Olha para o número que estava antes do zero, Mariana e Sara. E todo mundo que eu creio que é para estar fazendo, acompanhando para entender, porque se não fizer, não vai entender. Era 8. Não. Desculpa, depois, eu errei. Depois do zero. A afirmação minha foi errada, Sara. 9, exatamente, Mariana. Desculpa, Sara, eu errei a afirmação. Então, depois do zero, eu tinha um 9. Ele é maior ou igual a 5? Porque se ele for igual ou maior que 5, eu tenho que aumentar 1. Em vez de 80, eu vou para 81. Então, a resposta lá é 23,81, tá? Por conta desse 9 depois do zero. E eu errei, Sara, desculpa de novo, tá? O outro é a mesma coisa, eu vou pegar 6 e dividir. O 6, por que o 6? Porque é o quanto de pessoas que escolheram laranja com 13 anos. E eu vou dividir por quem? Pelo total de pessoas que escolheram laranja. E aí essa resposta eu vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Nesse caso, 6 dividido por 21 multiplicado por 100 vai dar quanto? Essa daqui, ó, 6 dividido por 21, e aí eu vou multiplicar por 100. Sara já respondeu, Sara? Exatamente, Sara. Agora, o número depois do 7 é 1. Então, é menor que 5. Se é menor que 5, eu não mudo, tá bom? Ficou claro como eu cheguei na porcentagem? Eu fiz isso para todos. Ficou claro como eu cheguei na porcentagem de todos? Olha, vou mudar aqui, ó. Agora, esse de banana, eu peguei 12, que é a quantidade de pessoas que escolheram banana. Eu peguei 12. Depois, o que eu fiz? Eu peguei o total, que é 31, dividido por 31, tá? Por que eu dividi por 31? Porque agora o meu total é esse aqui, ó. Quantas pessoas escolheram banana? 31 pessoas. E aí eu multipliquei por 100. Se eu fizer isso, eu vou chegar na resposta que está lá. 12 dividido por 31 vezes 100. Vou chegar lá na resposta que está lá. O que eu mudei aqui, ó? Mudei aqui o meu total.
Por quê? Porque eu já não estou falando de laranja, eu estou falando de banana. Então, a informação que está aqui, 12, que é o total de pessoas que gostam de banana com 11 anos, eu dividi pelo total de pessoas geral que gostam de banana, multiplicado por 100. E aí eu chego na minha porcentagem. Tudo bem? Ficou claro também? E aí, à medida que eu for passando, se eu for passar para esse daqui, se eu for passar para abacaxi, é a mesma coisa. Eu vou pegar 2 dividido por 13, porque 2 é as pessoas de 11 anos que gostam de abacaxi, e 13 é o total de pessoas que gostam de abacaxi, dividido. Então, vai ficar 2 dividido por 13 vezes 100. Tá? Então, essa situação. Toda vez que eu faço isso, quando eu somar essa coluna aqui de porcentagem, tem que chegar em 100%. Aqui, 14,29 mais 23,81 mais 28,57 mais 33,33 vai ser igual a 100%. Aqui tem que dar 100, 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 aqui tem que dar 100 e aqui tem que dar 100. Por quê? Porque se eu somar todas essas porcentagens de todo mundo que respondeu, vai dar sempre 100% das minhas respostas. Mariana, quer falar alguma coisa? Era só para me perguntar se já. Por que que eu. É que eu não entendi o porquê que eu tenho que dividir o 12 por 31. Porque, ó, 12 é quantas pessoas escolheram banana com 11 anos de idade, tá? Só que não foi só essas pessoas que escolheram banana, só foi as pessoas com 11 anos de idade que escolheram banana? Não. Mais pessoas escolheram banana. E quando eu juntar todas essas pessoas, que é esse daqui 12 mais 10 mais 5 mais 4, vai dar 31. Então, ó, 12 pessoas com 11 anos escolheram banana. Mas o total de pessoas que escolheram banana, de qualquer idade, é 31. Só que eu quero saber só essa parte com 11 anos. Representa quantos por cento essa parte? Então, eu pego o total de pessoas com 11 anos que respondeu que gosta de banana, que no caso é 12, e eu escolhi o 31, e eu tenho que colocar o 31, porque é o total de pessoas com qualquer idade que escolheu, que prefere comer banana. Então, é isso que eu tenho que olhar. Eu escolho o que eu quero saber, mais o total de pessoas que responderam para esta fruta. Porque não foi aqui 12 pessoas só com 11 anos, mas o total de pessoas que escolheram banana é 31, porque foi 12 com 11, 12 pessoas com 11 anos gostam de banana, 10 pessoas com 12 anos gostam de banana, 5 pessoas com 13 anos gostam de banana e 4 pessoas com 14 anos gostam de banana. No total, 31 pessoas gostam de comer banana, de várias idades. Só que eu separei por faixa etária diferente, por faixa de idade diferente, tá? Ficou claro, Mariana, e todo mundo aí que estava aí? Tá. Nesse daqui de baixo é a mesma situação, só que aqui a tabela é menor. Ó. Deixa eu assumir a parte de baixo. Olha, 12 meninos gostam de laranja, de um total de 21 pessoas que gostam de laranja. Por quê? 12 mais 9 vai dar 21. E é a mesma conta, tá? É a mesma conta. Quando eu vou fazer um gráfico de setores, eu preciso saber a porcentagem. Porque se eu não souber a porcentagem, eu não vou conseguir colocar. Lembra lá naquele gráfico aqui na frente? Deixa eu voltar. Lembra nesse daqui na frente? Deixa eu voltar bastante. Aqui, ó. Tá vendo que tá tudo em porcentagem? Está tudo em porcentagem? Então eu tenho que colocar em porcentagem. Lá estava tudo em números relativos. Então as minhas tabelas estão em números relativos. Desculpa, em números absolutos. O que cada um respondeu. E números relativos é transformar em porcentagem. Foi o que eu fiz. Eu transformei para porcentagem, tá? Completando. Meu gráfico de setores é muito chato de fazer, tá? Perdoe, mas eu tenho que ensinar. O gráfico de setores tem mais uma informação. Se eu olhar para o meu gráfico de setores aqui na frente, qual figura que eu vejo? Qual figura geométrica que eu vejo? É um quadrado, um retângulo? Qual figura geométrica eu vejo?
Exatamente, Mariana, um círculo. Um círculo, eu vou ter que fazer a divisão desse círculo. Para me dividir esse círculo entre as porcentagens, o que, que acontece? Eu tenho que dividi-los em graus. Já ouviram falar de graus? A unidade de medida de ângulos? Já ouviram falar de ângulos e de graus? Então, eu vou ter que fazer essa divisão, ok? Então, ó, aqui está no jeito mais simples possível no começo, tá? Então, quando eu vou construir eu já construí, tá? Ah, tá. Numa tabela com porcentagem, eu tenho que pensar que eu tenho a frequência absoluta, que é o número de pessoas que respondeu, o número de pessoas que falou, eu gosto de tal fruta. Foram 10 pessoas, 15 pessoas. E eu tenho frequência relativa, que é o número percentual de respostas. 50% das pessoas gostam de tal fruta, tá? Para me chegar lá, ó, essa é a fórmula. Se vocês depois precisarem da fórmula, é o total de resposta e o total de entrevistados, vezes 100. Aí eu chego no meu valor da porcentagem. É o que a gente estava fazendo até agora, tá? Nesse caso lá, ó, aqui tem a continha. 3 dividido por 21 vezes 100. 3 vezes 21 é 0,14,285 vezes 100, 14,29. Olha lá. Tá vendo que tinha o 5 e eu queria diminuir para 2? Então aumentei para 29, tá? É a conta. Se vocês depois tiverem os exercícios e quiser olhar só para os slides têm essa continha, tá? Para mostrar para vocês como foi feito. Aqui é o gráfico de porcentagem que eu fiz. Olha lá. Pegando sobre sua fruta preferida por gênero. Então, aqui está falando do gênero masculino. Aqui é só do gênero masculino, tá? Olha lá. 21% gosta de laranja. Eu estou olhando aqui, ó. Isso daqui é o título. E aqui é a legenda. Nesse caso, eu preciso de legenda. Se eu não tiver a legenda, como que eu vou saber? Cada cor significa o quê, tá? Então, azul escuro aqui significa laranja. 21% dos meninos gostam de laranja. Depois, o laranja aqui é banana. 20% dos meninos gostam de banana. O amarelo é morango. 21% dos meninos gostam de morango. Depois, o cinza é abacaxi. 13% dos meninos gostam de abacaxi. E o azul claro é uva. 25% dos meninos gostam de uva. Agora, sua preferência de fruta por gênero também e o feminino. Esse é o meu título. A legenda está aqui embaixo, tá? Então, a legenda está ali embaixo. Azul escuro é laranja. 11% das meninas gostam de laranja. Desculpa, azul. Laranja é a banana. 24% das meninas gostam de banana. O abacaxi é 7%. 7% das meninas gostam de abacaxi. 36% das meninas gostam de morango. E 23% das meninas gostam de uva. Esse é o gráfico de setores. Quando eu faço um gráfico de setores, a Mariana colocou aqui para mim que eu tinha feito a pergunta. Eu vejo um círculo. Um círculo, para me dividir esse círculo em partes iguais, eu tenho que lembrar de ângulos, porque ele é dividido em ângulos. Uma circunferência completa tem 360 graus. Tá? Então, vamos lá, entender. Então, quando eu vou construir um gráfico de setores, eu tenho que lembrar dessa relação. Olha lá, para fazer um gráfico de setores, temos que fazer a relação entre porcentagem e graus. Então, se eu não fizer essa relação, eu não consigo construir um gráfico de setores. Qual a relação? 100%, que é o total, é a minha circunferência inteira. E a minha circunferência inteira é igual a 360 graus. Todo mundo lembrava que a circunferência completa é igual a 360 graus? Responde para mim no chat se todo mundo lembrava. Então, uma circunferência completa tem 360 graus. Ou seja, se eu usar ela inteira, eu estou usando 100%. Se eu usar ela inteira, eu tenho que usar 100%, tá? Metade de uma circunferência tem 180 graus. Então, se alguma coisa for 50%, eu vou ter que usar 180 graus. 180 graus é metade da minha circunferência. Eu dividi ela no meio. Ficou 180 para cada lado, tá?
Se eu estiver usando 25%, é 1/4. Ou seja, eu dividi em 4 partes. Então, se eu dividir os 360 por 4, vai dar 90 graus. Essa é a minha relação básica. Essa relação você não precisa consultar, você tem que lembrar sempre. Que quando eu vou fazer um gráfico de setores, 360, que é a minha circunferência completa, representa 100%. Que 180 representa 50%. E que 90 graus representa 25%. Então, isso é informações que eu tenho que lembrar, ok? Porque são informações básicas para a construção de gráfico de setores. Então, lá, aqui a gente tem um gráfico de setores básico e simples. A gente tem, olha lá, o candidato A, o candidato B e brancos, nulos e outros votos. Então, olha lá, 50%. Se era 50% de voto, eu usei metade. Olha lá. Metade da minha circunferência é 180. Ó, eu dividi aqui ó, no meio. Ó. Tá vendo que eu dividi no meio? Dividi no meio e usei metade. Essa metade marrom está, se eu observar aqui, a minha inclinação é 180 graus. É um ângulo raso, tá? E tem dividi em duas partes aqui. Duas partes de 90 graus. Como eu sei que é 90 graus? Porque 90 graus forma um ângulo reto. Ó. Tá vendo aqui que forma um ângulo reto? Como se tivesse um quadradinho aqui. Lembra daquele quadradinho com pontinho aqui? É como se tivesse isso, um quadradinho com pontinho. Então, eu tenho 90 graus para cada lado. Que 90 graus para cada lado significa que é 25%. Ficou visível isso, dessa relação de porcentagem e graus? Ficou visível tanto na representação quanto aqui na escrita? Conseguiram observar? Ficou claro para vocês? Ficou, gente? Claro? Só a Mariana que fala, gente. O resto tá tudo em silêncio. Ficou claro para vocês? Só a Mariana, gente? Ninguém mais entendeu? Não adianta ficar ligado e não tá ouvindo, não. Tem que responder. 100%, por exemplo, se não for 100%, 50%, 25%, eu não sei a minha quantidade de grau utilizado. Então, o que eu vou fazer para conseguir achar essa minha quantidade de grau utilizado? Eu vou ver o meu valor da porcentagem, vou multiplicar por 360 e vou dividir por 100, tá? Aí eu acho a quantidade de graus utilizados. De acordo com as? Não. Eu faço... Depois eu falo para vocês. Não é exatamente de acordo, não. É de acordo... Depois a gente conversa. Os horários, não. Eu nem tenho o horário da sua sala. Eu nem sei qual é o horário da sua sala, tá? Então, vamos lá. Valores em porcentagem vezes 360 dividido por 100. E a quantidade de graus utilizados, tá? Então, ó. Aqui eu consegui achar, ó. Eu pego essa relação e transformo em graus. Por exemplo, a minha porcentagem de laranja, que a gente descobriu lá na outra tabela, era 57,14. O que eu vou fazer? Ó, o valor da porcentagem, 57,14 vezes 360. A resposta eu vou dividir por 100. E aí chegou nessa quantidade de graus. Então, o que eu fiz para achar? Ó? Eu peguei essa daqui, ó, 57. Eu vou escrever aqui no chat. 57,14. Eu vou pegar isso e multiplicar por 360, que é a minha circunferência completa. E depois eu vou dividir por 100. Por que eu divido por 100? Para tirar da porcentagem. Para colocar na porcentagem, eu multiplico por 100. Para dividir, quando eu divido, eu tiro da porcentagem. Então, quando eu fiz isso, quando eu fiz essa conta, deu 205,704. Como eu queria deixar só dois números, eu tirei 4. Por quê? Porque ele é menor, então não altera nada. É menor do que 5, não altera nada. Aí ficou 205,70.
Tudo bem essa conta que é parecida com a outra? Tudo bem, gente? Essa conta é muito parecida com a outra. Olha lá, se eu quiser fazer o 40, se eu quiser saber 42,86. Eu pego 42,86, vou multiplicar por quem? Deixa eu escrever aqui no chat. 42,86. Vou multiplicar por 360, que é a minha circunferência, e depois vou dividir por 100 para tirar da porcentagem. Tá? Aí, quando eu faço 42 vezes 360 e divido por 100, vai dar 154,296. É esse número que deu. Olha lá. 54? Não seria 57? Será que eu coloquei errado? Deixa eu ver. 42,86 vezes 360. Dividido por 100. Eu acho que eu errei ali. Coloquei o número errado na hora de digitar. E aí, o que deu? Aí eu vou tirar, vai ficar o quê? 154,30. Por que vai ficar 30? Porque o 6 é maior do que 5. Se é maior que 5, aumenta 1. Tá? Acho que ali eu em vez de colocar o 4, eu coloquei o 7. Eu digitei errado. Tá? Quando eu somar, vamos ver se essa soma tá certa. Quando eu somar os dois, 205,70 mais 157. É isso mesmo. Eu digitei errado. Quando eu somar os dois, tem que dar 360. Aqui é 4, tá, gente? Eu que digitei errado mesmo. Então, ó, presta atenção. Quando eu somar os 205,70 mais os 154,30, vai ter que dar 360. É o mesmo caso da porcentagem. Quando eu somo os dois, ó, quando eu somei aqui, ó, 28,57 e 71,43, deu 100%. Quando eu somar esses dois aqui, tem que dar 360, sempre. Então, eu consigo verificar se está certo ou se está errado, tá? Tudo bem, gente? Posso prosseguir? Então, agora, eu tenho mais um tempo. Eu fiz bastante. Eu acho que eu fiz até muito rápido, mas tudo bem, para não tomar tempo, porque eu vou agora ensinar vocês a fazer esses gráficos. Eu vou ensinar vocês a fazerem as tabelas e os gráficos. Eu vou lá só fazer uma pergunta. Me respondam. Quem está pelo celular escreve celular e quem está pelo computador escreve computador, para me ver aonde eu faço, aonde é melhor. Porque a gente tem o Excel e o Google Planilhas, que é Google Sheet. Mas alguém responde aí para me saber. Só a Mariana respondeu, porque daí a Sara está no celular. Então, 1-1. Vamos lá, quem mais responde? Só para eu saber por onde que eu... Não que eu vou fazer pelo celular, mas, por exemplo, o Excel só vai funcionar no notebook ou no computador de mesa. E esse Google Sheet ou Google Planilhas funciona no celular também, tá? Mas também funciona no computador, funciona nos dois, tá? Eu vou fazer no Google Planilhas porque funciona nos dois, tá? Funciona nos dois, então é mais fácil de vocês acompanharem. Vamos lá. Acho que eu vou ter que fazer do jeito mais rápido. Olha lá, a minha tela de computador. Eu tô lá no site do Google, tá? Eu tô lá no site do Google e no celular eu vou ter que procurar, não no site, mas eu vou ter que procurar nos meus aplicativos. Tem que aparecer, eu vou mostrar o desenho para vocês. Eu vou colocar na minha conta da escola, tá?
Coloquei na minha conta da escola e eu vou aqui no Drive, se eu tiver no notebook, no computador. Aí, se eu tiver no celular, eu vou procurar um desenho igual a esse aqui. Peraí, deixa aparecer. Igual a esse, tá vendo? Esse aqui, ó. Planilhas Google. Tá vendo que tem um desenho verde? Eu vou procurar esse daqui, quando eu tiver no celular, tá? Então eu procuro esse, já vai aparecer direto. Eu procuro esse, depois, se tiver dúvida e não achar no celular, vocês podem me perguntar. Então eu cliquei, eu vou criar um documento novo. Eu vou criar esse documento novo. Vocês estão vendo o meu? Todo mundo vendo? Tá? Então tá criando um documento, tá sem título. Vou deixar do jeito que tá. O que eu vou fazer para acelerar? Eu vou copiar a tabela que eu já tinha para não precisar escrever tudo de novo, porque senão a gente vai demorar bastante tempo. Então eu vou lá no eu vou lá aqui. Eu vou pegar uma daqui. Vou pegar uma de... Não é. Ó, eu copiei lá a minha tabela. Ela vai sair aqui. Saiu horrível, mas saiu. Ai, deixa eu ver. Eu queria que desse a formatação, mas não vai vir. Tá, então eu vou escrever aqui o que está faltando. Idade, ano, aqui, né? A minha vida. Letra branca não vai aparecer muito, né? Idade. E qual é a primeira fruta, gente? Alguém me lembra? Laranja, banana. Laranja, banana, abacaxi. Tá, aí apareceu. Eu já percebi que eu tinha. Então, essa é a minha tabela. Eu não vou deixar bonitinha como tá lá, porque não vou deixar tão bonitinha quanto tá lá, porque senão a gente vai demorar mais tempo, tá? E aí, já. Essa é a minha tabela que estava lá, eu só copiei para cá. A única coisa que eu vou ter que fazer aqui, porque aqui tá número, ele vai achar que isso é número. Então eu vou colocar, ó, 11 anos. E assim, o que que acontece? Ele não vai achar que é número, ele vai saber que é informação texto. Por quê? O que é número, ele acha que é para fazer cálculo, porque o Excel é para fazer cálculo, tá? Então, o que é só número, ele acha que tem que fazer cálculo. Quando eu coloco essa informação de 14 anos, ele vai entender que não é para fazer cálculo, tá? Então, eu vou fazer a primeira tabela, por idade. Eu vou pegar e selecionar. Aqui a tabela está pronta. Eu não fiz nada demais na minha tabela. Só peguei as informações, se eu tivesse feito uma entrevista, e fui colocando. Eu olhei lá, responderam, coloquei 1 aqui, depois 2, 3. Peguei a minha informação e fui colocando na tabela. Para fazer o gráfico no Excel, o que eu vou fazer?
eu vou selecionar, eu só não vou selecionar o total, tá? Selecionei tudo, tá vendo que tá em azulzinho? Selecionei tudo. Eu venho aqui, ó, inserir, tá? Nesse inserir, eu vou inserir gráfico, tá? Aí, quando eu coloco para inserir gráfico, ele já deveria ter inserido. Cadê? Ah, inseriu. Demorou um pouquinho, mas inseriu. Vamos fechar primeiro. Ele me inseriu o gráfico lá. Deixa eu descer, porque tá em cima. Ele me inseriu qualquer gráfico. Quero descer. Aí. Ele me inseriu qualquer gráfico. Não sei porque ele distorceu. Quem usa só no Excel, quando vai usar isso daqui, fica perdido. Então, ele me inseriu o gráfico. Aqui já está o gráfico. Tá, bonitinho. Mas não é esse gráfico que eu quero. Então, eu venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos, e eu quero, ó lá, editar gráfico. Quando eu venho em editar gráfico, eu posso escolher, ó, personalizar. Eu posso colocar o título, colocar o que eu quiser, tá? Eu posso personalizar do jeito que eu quero. Agora, eu vou nesse primeiro aqui, ó. Eu vou... Cadê o tipo de gráfico, meu Deus? Aqui, ó. Gráficos. Tipo de gráfico. Esse gráfico empilhado a gente não vai usar. Vamos lá. A gente pode usar o de... Vamos só... Olha lá. De colunas. Então, a gente pode usar o de colunas. Ou pode usar o de barras. A gente vai escolher aqui embaixo. Aqui, ó. Mas não quero esse empilhado. Olha, cadê? De barras. Aqui. De barras. E a gente pode escolher qual gráfico é melhor utilizar. Nesse caso, eu vou deixar o de barras mesmo. Aqui. Desculpa, vou deixar o de colunas. E aqui, ó. Eu venho aqui, vou colocar. Olha lá, vou digitar. Sua fruta preferida. Coloquei. Ah, tá. Ó, a legenda. Tá vendo aqui? Tem as idades. Aqui tem o código que colocou. A legenda tá aqui em cima. Mas se eu quiser, eu venho aqui. Editar gráfico, tá? E venho lá aqui embaixo, ó. Tem um jeito de escolher onde que é essa legenda. Cadê? É no personalizar. Aqui no personalizar. Eu venho aqui em legenda, ó. Ela tá automática. No personalizar. Eu posso colocar, ó. Abaixo, ó lá. Desceu para baixo da legenda. Tá vendo? Ó, ela ficou aqui embaixo. Se eu quiser, posso colocar do lado. Deixa eu voltar aqui. Ó. Editar. Personalizar. Legenda. Eu preciso personalizar um monte de coisa. Eu quero colocar no meu canto direito. Olha lá. Aqui, no canto direito, ele colocou. Aí eu consigo colocar onde quiser. Gente, aqui, tá vendo aqui? Tá meio feio, né? Tá vendo esse título? Eu consigo aqui, ó, no personalizar o título, eu consigo, ó, centralizar, colocar negrito, tá? Tamanho da fonte, se eu quiser aumentar para 18, um pouquinho mais. 20, ok. A cor do título, se eu quiser mudar, eu quero colocar vermelho, tá? Então eu consigo fazer algumas alterações, e aí é só vocês fazerem as alterações. Tudo bem enquanto eu construir um gráfico no Excel? Tudo bem? Eu vou para outra situação. Agora eu vou construir outro gráfico. Eu construí o gráfico de barras. Eu vou construir um gráfico de outros 2 gráficos, só que eu preciso aquela outra planilha. Eu vou selecionar aquela outra planilha. Vou selecionar aquela outra planilha para fazer os gráficos, tá?
Voltando aqui, já estou chegando. Voltando aqui, eu vou colar aqui, ó. Olha lá, aqui eu já entendi o que aconteceu. Olha. Pronto. Tá. Só para aumentar. Aqui. Vamos colocar uma gradezinha, que tá sem grade. A grade é aqui, ó. Cadê? Nessa reticência aqui, ó. E eu coloco a bordinha para ficar mais bonitinho. Não tô fazendo muita coisa, tá? E aí, agora eu vou fazer o gráfico de linhas e o gráfico de setores. Quando eu vou fazer no Excel, o meu gráfico de setores, eu não preciso me preocupar com fazer porcentagem e relação de ângulos, tá? De graus. Por quê? Porque ele faz sozinho. Então, eu vou fazer primeiro o gráfico de linhas. Então, meu gráfico de linhas, eu venho aqui e seleciono masculino, feminino e todas as frutas, tá? Ok. Aí eu venho aqui, ó, inserir gráfico. E eu vou escolher o gráfico, tá? Em cima, eu vou escolher o gráfico de setores, ó. Mas eu não quero esse de setores. Vamos lá. Estou muito longe. Vou pegar esse aqui, ó. Eu não sei o que ficou ali, que eu não gostei. Tá, vamos ver o que aconteceu. Ah, era o gráfico de linhas, tá? Vamos lá fazer o gráfico de linhas. Por isso que ficou assim, estranho. Eu vou fazer o gráfico de linhas primeiro, porque eu selecionei os dois, masculino e feminino. Ah lá, o gráfico de linhas. Aí fica certinho. Então, o meu, aqui, ó, o gráfico de linhas. Ó, o gráfico de linhas. Então, sua fruta preferida. Eu vou colocar aqui, ó. Cliquei aqui, vamos colocar o título. Sua. Escolher. Vou tirar esse masculino e feminino, porque eu já tenho ali embaixo. Eu vou arrumar esse título aí, ó. Aqui, eu venho aqui, coloco centralizado, negrito. Posso aumentar a fonte para 24. Posso colocar a cor que eu quiser. Mudei a cor, tá? E aí eu faço a personalização que eu quiser. Aqui embaixo tem a legenda, cadê? Não. Esse negócio aqui, ó, não ficou legal. Tá vendo? Porque o legenda tá lá em cima, então eu posso deletar, tá? Posso tirar. Se eu quiser. Olha lá, tirei. Isso aqui, a minha legenda pode vir em cima, pode vir embaixo, pode vir aonde eu achar melhor, tá? E aí eu faço do que eu achar melhor. Vou fazer de novo agora o gráfico de setores. Mas para fazer o gráfico de setores, eu não posso selecionar tudo. Então, eu vou selecionar só umas
Vou selecionar o feminino para vocês verem. Eu seleciono essa linha de cima. Seleciono essa linha de cima. Para selecionar a linha de baixo feminino, eu vou segurar o Ctrl e vou selecionar só a linha de baixo para pular, ó. Tá vendo que pula a linha? Como que eu fiz para pular? Segurei o Ctrl. Porque eu selecionei a linha de cima, pulei uma e selecionei a de baixo para fazer o gráfico. Por quê? Porque eu não consigo fazer o gráfico dos dois junto, do masculino e do feminino. Eu tenho que fazer um de cada vez. Vou fazer o gráfico de setores desta informação aqui, ó. Vamos subir, porque... Ai, sumiu aqui. Tá aqui, ó. Vou fazer o gráfico. Eu não sei porque sumiu aqui. Vou lá, inserir. Ok? Gráfico. Ele inseriu o gráfico de coluna. Eu vou lá e escolho gráfico de setores, que é o que eu quero. Procura aqui, ó. Setores. Ok? E vamos personalizar. Vamos ver o que aconteceu aqui. No personalizar. Então, ó. Estilo do gráfico, tá? Eu posso ver o plano de fundo, mudar o que eu quero. Fonte, eu posso escolher, ó, fonte. Vamos ver, uma fonte. Ó. Mudei a fonte, bonitinho. Gráfico de pizza. E aí eu posso colocar, ó. Aqui não tem título do eixo. Legenda aqui, ó. Como que eu posso colocar minha legenda, tá? Posso fazer o que eu achar melhor. Aqui está o gráfico, vamos ver. Vamos arrastar para baixo para verificar como ficou. Vamos para baixo. Do outro. Esse ficou, ó. Meu gráfico de setores, tá? Ele fez de um jeito, no Excel fica um pouquinho diferente, fica mais parecido com o que eu fiz. Aqueles lá que tá no PowerPoint, foi feito no Excel, não foi feito aqui no Planilhas Google. Mas, ó, ele mostra aqui, ó, tá vendo, ó? Laranja tem 9 pessoas que gostam de laranja, do gênero feminino, tá? E aí ele vai mostrando, ó, 30 pessoas responderam, que é 35%, aqui tá, ó, 35,5%, e eu consigo fazer os gráficos. O que eu coloquei aqui, vamos voltar para a apresentação, para a gente já encerrar. O que eu coloquei aqui, eu fiz no Excel, então ele tem algumas diferenças. Então, olha lá, eu fiz no Excel. Esses aqui, ó, eu fiz no Excel e tem algumas diferenças, tá? E esses de porcentagem, ó, eu fiz no Excel também, tá? Foi feito no Excel. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje. E queria saber se vocês gostaram, se vocês aprenderam, se ficaram alguma dúvida. Principalmente essa parte final. É interessante ver como faz as coisas no Excel também? Responde para mim conseguir saber. Se eu souber, eu posso incluir mais ou não incluir mais, tá? Então é isso, é o que a gente tinha para a aula de hoje. E espero que os outros respondam, porque é só a Mariana que está respondendo. Se vocês entenderam tudo, se ficou claro, e se vocês gostaram de ver como usa o Excel, porque daí eu posso incluir em outras aulas. Então era isso por hoje, eu estou esperando vocês perguntarem alguma coisa para a gente concluir.